Que bom, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica e hoje, na nossa classe de batismo, o tema é igreja. A palavra igreja é uma palavra do Novo Testamento, vem do grego eclésia, chamados ou chamados para fora, que significa também assembleia ou reunião. Então, é uma reunião de pessoas que acreditam que têm a mesma fé, que acreditam em Jesus e são chamadas para falar da sua fé para aqueles que estão fora. Então, nesse momento, nós vamos estar estudando e eu quero que você entenda também que a palavra igreja ela tem dois sentidos. O sentido de aqueles que se reúnem num determinado lugar, nesse tempo, então, e vão ali para expressar a sua fé. E também tem o sentido universal, todos aqueles que creem em Jesus ao longo da história. Então, para você entender esse significado, então, para que a gente possa compreender que é os salvos, tanto que estão hoje adorando a Deus no mesmo lugar, nesse tempo, como aqueles que foram salvos, que estão sendo salvos e que serão salvos, fazem parte então da igreja de Deus. Tá certo? Vamos lá então? O que você precisa fazer agora? Pega teu lápis, pega tua caneta, pega a borracha, pega a sua Bíblia, você já fez a lição. Hoje eu quero dizer para você que essa lição nós vamos fazer em duas partes. A primeira da pergunta 1 à pergunta 10 e a segunda então a partir da pergunta 11 até o fim. Tá bom? Então hoje a primeira parte aí do tema igreja. Vamos lá comigo? Primeira pergunta. Muitas vezes acabamos chamando de igreja o prédio em que nós nos reunimos para prestar culto a Deus. Observando o texto, podemos dizer que o termo igreja se refere a um prédio? Será que o termo igreja tem a ver com prédio? Ou que então o termo igreja está descrevendo? Vamos lá? 1 Coríntios 15, 9. Acompanha comigo lá. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Tá? Gálatas 1,13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então vamos lá? Entenda aí. Será que Paulo conseguia perseguir um prédio? Claro que não. Paulo perseguia o quê? As pessoas que se reuniam no prédio. Então, não se refere, o termo igreja não se refere a prédio. O termo está descrevendo que cada pessoa é considerada a igreja. Então, nós somos a igreja. Então, as pessoas são a igreja. Tá bom? Vamos lá? Segunda, isto mostra que nós mesmos, os salvos por Jesus, é que formamos a igreja. Isso mesmo. Igreja é o povo de Deus. Sendo assim, será que a igreja é perfeita? Por quê? Veja bem, nós sabemos que os seres humanos aí são falhos. Então, a igreja é perfeita, formada de pessoas? Vamos lá? 1 Coríntios 11, 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há entre vocês divisões e até certo ponto eu o creio. 3 João 1, 9 e 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede-os que desejam recebê-los e expulsa-os da igreja. Vamos lá? Então, será que a igreja é perfeita porque é formada de pessoas? A igreja não é perfeita porque é formada, então, inclusive por isso que não é perfeita, porque é formada de pessoas diferentes uma das outras. E que elas estão o quê? Num processo de mudança e transformação. Então, a gente tem que olhar para nós. Nós somos perfeitos? Não. O que nós estamos buscando? Ser transformados a cada dia à imagem e à semelhança de Jesus. Vamos lá? Terceira, no início do cristianismo, as igrejas não possuíam locais apropriados para suas reuniões. Então, onde que a igreja se reunia? Será que a igreja só pode se reunir no prédio da igreja? Vamos lá? Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto.
que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Veja só. Então, a pergunta é, a igreja só se reúne no prédio, né? Ou pode se reunir em outros lugares? Pode se reunir em outros lugares, como por exemplo, nas casas. Né? Hoje a igreja em célula se reúne aonde? Nas casas. Se reúne no templo, se reúne nas casas, porque a ideia é que aonde tem as pessoas que se reúnem professando a mesma fé em Jesus, então ali se reúne a igreja de Deus. Tá bom? Pergunta 4. A quem pertence a igreja? Ei, a quem será? Por quem ela foi fundada? 1 Coríntios 10, 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 1, 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Mateus 16, 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tá bom? A quem pertence a igreja? Por quem ela foi fundada? A igreja pertence a Deus. E ela foi fundada por quem? Aqui é muito importante você entender uma coisa. O texto diz que sob esta pedra, sob Pedro, foi fundado. Então, entenda assim. A ideia é que Pedro era o nome Pedro em grego significa pedra. Qual é a pedra principal que diz o Novo Testamento? A pedra de esquina ou angular, e ela é Jesus. Então, quando construíam as casas, a maior pedra, ela sustentava a quina das casas. Então, essa pedra de esquina ou de quina é Jesus. E todos nós somos as outras pedras que fazem, então, parte desta casa. A ideia aqui é que Jesus foi aquele que estabeleceu a igreja. E sob os apóstolos, então, essa igreja foi formada. Beleza? Fica aí a dica para você entender um pouquinho mais, tá? 5. Se a igreja é o corpo de Cristo, quem é o cabeça? Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, quem é o cabeça? Jesus. Jesus, o Cristo, é o cabeça da igreja. Tá bom? Pergunta 6. Faz parte da igreja de Cristo e de uma igreja, fazer parte da igreja de Cristo e de uma igreja local é mesmo um grande privilégio, tá bom? Mas temos também obrigações. Para que fim devem ser utilizados os nossos dons? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, diz assim: Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Tá bom? Então veja só, para que fim devem ser utilizados os dons? Os dons devem ser utilizados para a edificação da igreja. Então qual é o sentido aqui, gente? Os dons, eles não é, os dons ou dom não é para quem tem o dom, mas é para servir. Então, o dom é para servir a igreja, né? Por isso que quando a gente vê a palavra de Deus, em vários momentos, Paulo está dizendo o quê? Que nós devemos buscar os principais, os melhores dons, mas que cada vez que a gente se reúne, que a gente possa ter, então, essa variedade de dons para que possamos edificar o corpo que é a igreja, tá bom? Então, a ideia aí é que nós possamos usar os nossos dons para a edificação da igreja do corpo de Cristo, tá bom? Então, vamos lá, pergunta de número 7. Quem foi que criou a cerimônia hoje chamada de Ceia do Senhor e qual era a festa que estava sendo comemorada quando foi criada? Acompanhe comigo o texto lá, Mateus 26, 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Tá bom? Outro texto, Mateus 26, 26 e 27.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Então vamos à resposta lá? Jesus então criou a ceia do Senhor. A festa que estava sendo comemorada era a Páscoa, a festa dos pães asmos, tá bom? Confira aí, vê se está tudo certinho. Se não está, apague, passe a caneta, né? Escreva a caneta ou escreva a lápis, mas corrija. É muito importante. Você está se preparando então para um momento muito especial, que é você estar então dizendo a todos que você crê em Jesus Cristo e Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, tá bom? Pergunta 8. Quais são os elementos utilizados na ceia e o que eles representam? Lucas 22, 17 a 19. Recebendo o cálice, ele deu e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Qual que é então? Vamos lá, outro texto importante aí, Marcos 14, 22 a 24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida, então, tomou também o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos. E todos beberam e lhes disse: este é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Então a resposta: quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Lembrando que é o cálice, né, que nós tomamos e também partimos o pão e participamos da ceia. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Pergunta 9. Vai anotando aí, corrigindo a sua lição. Quem estava com Jesus na noite em que foi instituído a ceia do Senhor? E o que isso significa? Tá bom? Vamos lá, Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Outro texto, 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Vamos lá? Resposta: os discípulos estavam com Jesus, tá? Nós acreditamos que todos os discípulos estavam ali com Jesus. E a ceia representa que nós estamos esperando e declarando então a volta de Jesus, que por isso que temos aliança com ele. Então a gente participa da ceia todos os meses ou todas as vezes, dependendo de cada momento, de cada igreja. Então nós participamos da ceia e toda vez que nós participamos, nós estamos declarando que Jesus voltará. Tá bom? Vamos lá, pergunta 10, última dessa primeira etapa, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer em duas etapas, parte 1 e parte 2, aí a lição da igreja, tá bom? Como devemos participar da ceia e o que devemos evitar? 1 Coríntios 11, 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, tá? Então, como devemos participar da ceia e o que devemos evitar? Devemos nos examinar primeiro antes de tomar a ceia, evitando de estar vivendo uma vida de pecado, ou vivendo então, ou fazendo aquilo, mas não glorificando ao Senhor com aquilo que estamos fazendo, tá bom? Muito importante, verifica aí que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar entendendo um pouquinho mais o que é viver na igreja ou da forma então de viver o corpo de Cristo, sendo Cristo nosso general à cabeça, tá bom? Deus abençoe a todos. Foi aí então a nossa aula do batismo sobre igreja. Lembrando que nós vamos fazer em duas partes. Essa foi a parte 1. Deus abençoe, até a próxima!